Quero falar com vocês essa noite um tema chamado toxinas espirituais. É só para ficar bonitinho. É só um tema para ficar bonito, para ficar mais atrativo, ao invés de colocar ali pecado, sabe? Nós vamos passar por um tempo de purificação. Nós estamos num momento de um preparo de muita purificação para o que Deus vai fazer. Então nós precisamos ir preparando a igreja, se preparando para que a gente entre no que Deus vai fazer. Amém? Amém? Então o único jeito da gente eliminar as toxinas, eu queria essas imagens assim de uma bactéria ou de um vírus, de uma coisa muito pequena e sutil, porque a gente tem visto que hoje em dia o pecado tem se tornado uma coisa normal. Virou normal, virou comum. Você pode ser cristão e você pode ter uma vida promíscua, você pode ter boca suja, você pode ter uma má conduta, um mau caráter, você pode ser qualquer coisa, porque Deus te aceita desse jeito mesmo. Não tem problema você ser como você é, né? Vem como você está e não mude, pode ficar assim, que Deus te aceita do mesmo jeito. É o que a gente tem vivido nos nossos dias como igreja, de uma forma que está normal, não mude nada. E o significado de se intoxicar significa se envenenar. E uma toxina espiritual nada mais é do que tudo aquilo que afasta você de Deus, tudo aquilo que te faz com que você não esteja mais perto de Deus, com que faz com que seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, tudo em você não tenha mais fome e sede de Deus, tá? Vai bloqueando tudo isso em você, vai minando de uma forma que você não consegue mais se aproximar de Deus. Você se sente totalmente distante porque você não consegue eliminar essas toxinas. E lá em Números 3, vamos ler o que aconteceu com pessoas que não eliminaram as toxinas da vida delas. Olha que coisa extraordinária. Números 3, a gente vai ler do 1 ao 8. Diz assim: E essas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes, ungido, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porque Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para o que sirvam, e tenham cuidado da guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Então, nesses poucos versículos aqui, conta o que aconteceu com os filhos de um homem de Deus. Nadab e Abiú, eles eram sobrinhos de Moisés. E o que aconteceu com eles, que a Bíblia não detalha como foi exatamente essa cena que aconteceu com eles, mas eles ofereceram um fogo estranho para Deus. Eles ofereceram um fogo que Deus não se agradou.
2 filhos de um grande sacerdote, sobrinho de um grande sacerdote, no mesmo monte aonde fumegava a presença de Deus, no Monte Sinai. E esses 2 que ofereceram esse fogo estranho para Deus, eles tiveram ali, a gente pode colocar que seria a vida deles, o coração deles, porque um sacerdote não podia nem entrar na presença de Deus, não podia nem dormir antes de entrar na presença de Deus, para que ele não tivesse algum sonho e pecasse e morresse. Tanto é que os sacerdotes entravam até com aquelas cordinhas nas cinturas, para que se acontecesse alguma coisa com eles, eles morressem lá dentro, eles eram puxados por uma corda, porque se eles fossem lá buscar para saber como eles estavam, também iam morrer. E eles foram no meio do deserto oferecer algo para Deus, e assim como Caim e Abel, né? Ao invés de cair o fogo ali sobre a oferta, sobre o que eles foram oferecer para Deus, o fogo consumiu a vida deles. E aí nós podemos entender que a vida deles não estava agradando a Deus, o coração deles, os pensamentos, alguma coisa tinha na vida daqueles 2 que eles aprontaram, que Deus consumiu, o próprio Deus veio com fogo e consumiu a vida deles. E a gente ter o mesmo temor para a nossa vida hoje, a olhar a nossa vida e ver se o fogo de Deus também não venha consumir a nossa vida, se o fogo de Deus não vem de alguma forma e nos consuma também a nós. Porque até quando nós estamos aqui em adoração, você sabe o que significa quando você está em adoração e você faz esse gesto? Alguém aqui sabe? Você sabe o que significa esse gesto? Ninguém sabe? Pode falar, não ligo. Pode. Você tá, é como se a palma da sua mão no mundo espiritual, ela tivesse como um filme que ficasse visível. Então, quando você adora e você faz assim, você está mostrando: olha a minha vida aqui, olha o que eu sou, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha quem eu sou, olha meu caráter. Você não está só: ai Jesus, olha para mim, né? Parece que meio olha para mim, eu te amo, me vê. Não, você não está fazendo isso. Você está dizendo: olha Deus, olha quem eu sou, olha quem eu fiz, olha o meu caráter, olha o meu coração, olha se o meu coração está quebrantado. Olha Deus, se eu estou te oferecendo um louvor verdadeiro, porque o louvor verdadeiro não é o que a gente canta, mas é aquilo que a gente vive. É como é o nosso dia a dia, como é a nossa vida. E aqueles 2 foram consumidos porque eles foram no deserto oferecer algo para Deus e Deus não se agradou. Você já teve temor de estar assim diante de Deus e isso acontecer com você? Porque isso é o que tem se perdido. A gente só ouve notícias assim terríveis, cada vez mais só tem notícias cada vez piores. A Miriam estava compartilhando na célula alguns causos das igrejas lá da Bahia, e um pastor foi pregar e no meio na hora, né, antes dele começar a pregar, apareceu uma imagem de pornografia, e o pessoal da mesa de som correu, tirou a imagem correndo. Ela falou que eles foram bem ágeis, mas o pastor que estava na liderança cancelou o culto. Falei: nossa, que bonito esse pastor ter tido essa ousadia de ter cancelado esse culto, porque nos dias de hoje um pastor ia, não, deve ter sido um vírus, não é dele, né? Ia se explicar, ia deixar com que fosse a pregação continuasse. Porque hoje as pessoas não estão ligando mais. O pastor contou de um caso de um cantor que muitos de nós ouvimos, e ele tinha 7 mulheres, 8 com a esposa. Então 9 com a esposa. Ele tinha 8 amantes, 9 com a esposa, e tá tudo bem. Tá cantando, tá no louvor, tá vendendo CD,
maravilhoso, vocês devem conhecer. E aí, isso não tem problema, pode continuar, porque ninguém mais acredita que pode existir um fogo de Deus que possa nos consumir. O temor tem sido perdido, a gente não tem mais medo de viver de qualquer jeito, porque não estamos sendo ensinados que um fogo terrível, uma ira terrível está sobre nós. Existe uma ira terrível sobre nós, mas a gente não se importa mais, porque agora é só o evangelho do oba-oba, é só o evangelho do me dá prazer, me faz bem, eu quero me sentir cada vez melhor. É aquele evangelho sem pureza, é um evangelho misturado, sabe? O evangelho virou feijoada. Eu gosto muito de feijoada, mas não sou tão fã, porque eu não gosto de um monte de gordura, daquele monte de carne gordurosa, parece bucho ali no meio. Eu não sou fã disso. Tem gente que ama, mas o evangelho parece que virou isso. Põe tudo lá dentro, põe bucho, põe gordura, põe tudo. Põe pecado também, põe adoração, põe tudo, que tá tudo bem, não vai ter problema, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai resolver isso. Só que aí, para que isso não continuasse, porque Deus, quando Ele vê que tem alguma coisa errada, Ele não pensa somente naquela pessoa que está fazendo errado. Deus pensa na geração que vai vir através daquela pessoa. Então, para que a geração daquela pessoa não continue, para que não nasça um monte de filhos igual Nadab e Abiú, Deus mata eles. Mata para que não nasça mais nenhum Nadab e Abiú, porque se vier a nascer, ele vai matar, assim como foi com Caim, assim como foi com Ofni e Finéias, os filhos de Eli, para que não tenha uma geração igual, como foi com a geração de Coré, algumas traduções. Mata e cancela essa geração, para que nasça uma geração pura. E aí Deus fala assim, olha, chama Moisés e fala, chama a tribo de Levi. Chama a tribo de Levi para que eles venham cuidar dos utensílios, para que eles venham cuidar de tudo, porque a tribo de Levi era a tribo do sacerdócio, era a tribo responsável por ter tudo consagrado, o tabernáculo. Então foi chamado um outro povo, porque era Moisés e Arão. Os filhos de Arão morreram, que era o primogênito, Nadab. Então, para que não ficasse em falta, porque só ficou 2, Deus manda chamar um exército gigante da tribo de Levi. Só da geração de Gerson tinha 7.500 homens, num total de uma tribo de 23.000. Olha que situação. Morreram 2, foram consumidos com fogo, para não dar falta daqueles 2. Vem 23.000 para substituir a falta que aqueles 2 iam fazer. Isso é muito, meu Deus do céu, é um número assim extraordinário. Deus tira, mas quando Ele coloca, Ele é extraordinário. Tanto é que isso está escrito no livro de Números. E a tribo de Levi era a única tribo das 12 a mais consagrada. Era a tribo que era responsável pelo sacerdócio. Era a tribo que estava ali envolvida com essa parte. O pastor um tempo atrás falou que não tem essa, não é só quem toca é levita. Todos da igreja somos levita. Todos nós somos também levitas. Aí você pode dizer, só para quem está lá, né? Só para quem assume, só para quem lidera que vai vir isso. Não. É sobre todos. Todos nós já estamos na nova aliança. Então não está mais separado. Olha que coisa extraordinária. Antigamente,
Até hoje, algumas pessoas são tradicionais, nós respeitamos as pessoas que são tradicionais. Se a nossa igreja fosse tradicional, eu não poderia estar aqui, né, amor? Porque algumas igrejas tradicionais acreditam que mulheres não podem ser pastoras. Mulheres não podem pregar, mulheres não têm autoridade. Mulheres não elas são procriadoras. Elas só servem para gerar, para servir, mas elas não servem para serem usadas por Deus. E isso é interessante porque, vamos dizer assim, esse momento aqui que eu estou falando, da tribo de Levi ter sido substituída por Nadab e Abiú, foi muito antes do tempo de João Batista. Só que o pai de João Batista, ele foi um sacerdote de Deus que entrou lá para oferecer incenso, e está escrito lá em Lucas que tinha a hora do incenso. E tinha a hora de oferecer incenso, e ele era sacerdote. Vamos dizer assim, não faz tanto tempo quanto o tempo de Moisés, que foi o tempo de Zacarias, pai de João Batista, que tinha essas tradições, que tinha, sabe, tudo ali, que tinha que preservar o altar de Deus. Não era qualquer pessoa que podia mexer, não era qualquer pessoa que podia tocar. Tem um versículo aqui mais embaixo, no verso 10, está escrito assim: mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, mas o estranho que se chegar morrerá. Ou seja, os dois filhos de Arão iam poder continuar, e só a tribo de Levi. E se mais uma pessoa que se atrevesse a chegar, lá no verso 10, ia morrer. Deus não ia aceitar. Qualquer pessoa estranha iria morrer. Não era permitido, nem mais uma. Só os dois filhos que sobraram e só a tribo de Levi consagrada. Isso é tão sério porque para a nossa geração essas coisas se perderam. Não existe mais tradição. Não existem mais coisas que a gente honre, que a gente tenha respeito, que a gente tenha... Nossa, isso não pode. Sabe, hoje ficou tudo muito aberto, tudo muito escancarado. Uma coisa simples, que talvez eu não sei como que é na sua casa, mas que antigamente isso era uma coisa absurda. E isso entrou até como uma maldição na Bíblia. Os pais se trocam nas frente dos filhos, tomam banho junto com os filhos. Sabe aquela coisa tudo bagunçada? Os filhos de Noé que viram ele sem roupa, o filho que viu ele sem roupa foi amaldiçoado. E além disso, além de se arrepender, de fechar o olho e tal, ele ainda riu, foi zombar, foi contar para os irmãos. Foi o que tornou pior. Mas as coisas estão tudo liberais. Não existe mais uma ordem, não existe mais uma sequência, não existe mais uma linhagem, não existe mais um cuidado, não existe mais zelo. As pessoas estão de qualquer jeito. Pessoas que eu já vi até falar assim: hoje eu bebi, não posso ir para a igreja. Mas como assim? Então, bebe no sábado, não bebe no domingo, aí pode ir para a igreja. Posso beber bebida sem álcool, champanhe sem álcool, cerveja sem álcool. Sabe, virando tudo aquela bagunça, sem temor, sem acreditar no fogo de Deus mais. Não é mais olhado. O significado de Levi é junto. E o símbolo da tribo de Levi é o tabernáculo. E antes de Moisés morrer, uma coisa tão interessante, olha que coisa interessante. Antes dele morrer, lá em Deuteronômio 33, ele abençoou as tribos. E a bênção que ele dá sobre Levi é que o tumim, vamos abrir lá, Deuteronômio 33, verso 8, ele fala assim para Levi, que o seu tumim e o seu urim
são para o teu amado, que tu provaste em massa, com quem contendeste junto às águas de Meribá. E Tumim e Urim significa, são pedras que ficavam no peitoral do sacerdote. A pedra que eu pesquisei, não vai aparecer aí. A pedra que eu pesquisei era branca e preta, e elas simbolizavam perfeição, e a outra não me recordo agora, luz. Se eu não me recordo, é luz, é isso? Luz e perfeição. E elas está de cada lado do peitoral, porque eles são responsáveis de estarem cuidando para que tudo aquilo funcione, para que tudo aquilo nunca se perca, para que eles sejam aqueles responsáveis por manter com que todas as gerações, a partir daqueles 23.000, que era aquela tribo, permanecesse nesse cuidado, nunca perdesse, sabe, aquele zelo com que significava os utensílios do tabernáculo, com que significava os utensílios daquele lugar que é santo. E nós, como igreja, precisamos resgatar isso. Todos nós somos levitas. Quem que você quer ser? Ou quem você é hoje? Você é Nadab e Abiú, que tem oferecido um fogo estranho? Ou você é a tribo de Levi, que tem se consagrado, que vai, a partir de você, ter gerações benditas, gerações que obedecem a Deus, gerações que têm temor a Deus, geração que está ali oferecendo a Deus o melhor? Quem vai ser você? Será que você vai ser alguém que Deus vai ter que matar para que não nasça ninguém de você? E foi tão forte que Deus matou eles antes deles casarem, porque se Deus tivesse amaldiçoado eles com esterilidade, ia estar escrito aqui, mas eles morreram antes de casar. Quer dizer que eles eram novos, eles eram novinhos, e eles não tiveram nem geração pós eles. Esse é o Tumim e Urim, e a tribo de Levi é responsável por isso, responsável para que não aconteça de haver contaminação, fogo estranho, pessoa errada no lugar errado. Hoje todos nós somos levitas, todos nós podemos ministrar diante de Deus, todos nós podemos oferecer louvor a Deus, todo mundo pode levantar a mão, todo mundo pode, em uma oração de quebrantamento, de purificação, falar: Deus, eu me conserto, eu me quebranto, eu me arrependo, me perdoa, e isso ser válido. Mas se fosse nessa época, ia ter que ser feito um sacrifício, ia ter que ser, sabe, até que acontecesse uma purificação, ia demorar muito tempo. Por isso eu creio que nós como igreja vamos estar assim, chegamos num ponto ficamos tão distantes de preservar aquilo que é santo, que nós também vamos precisar de um processo, vamos precisar de um tempo. No dia 13, 14 e 15, vai ser o jejum da igreja. Vai ser um jejum, o qual a igreja nunca fez. E o primeiro dos mais difíceis que nós vamos fazer, amém? Porque nós não vamos ter um pecado de glutonaria no nosso meio, ao ponto de falar de jejum e isso virar uma piada, sabe, no nosso meio, de falar: meu Deus, eu vou morrer, eu não vou aguentar, eu vou desmaiar, eu não vou suportar. Eu fiz um teste de 5 dias para saber como seria, e bem me envolvendo nisso, sabe, de preparação para ver o que fosse possível. Eu fiquei 5 dias sem fritura, sem carne, sem doce, sem arroz branco, óleo de soja, todas as coisas que você pode imaginar que sejam industrializadas. E aí fiz suco verde, fruta, sopa, óleo de coco, só coisas naturais, só natural, para saber
como seria? E fazer aquela coisa assim de desintoxicação completa, sabe? De corpo, alma, mente. E realmente é terrível, não é fácil. Parece que você come menos ou você não come aquilo que você está acostumado, principalmente farinha. Que coisa, né? Crente viciado na farinha. Isso é difícil. Porque a farinha pesa na nossa barriga. Então causa saciedade, a gente não pensa mais em comer. Você come fruta, daqui 5 minutos você está com fome, e aí você come de novo. Daqui 5 minutos você está com fome, você come de novo. E aquilo não te sacia por nada. E você fica pensando em comer o dia inteiro. O tempo todo, eu só pensava em comer. Gente, isso é engraçado porque, sabe, eu poderia falar aqui, né, de uma forma, olha, o pecado que tem na comida, eu abri uma seita, né? Para ser cristão de verdade, você não pode mais comer do jeito que você come. Tem que tirar todas as coisas erradas da sua vida para ser crente de verdade, porque é tanta porcaria que a gente come, tanta coisa errada se você for pesquisar. Há 2 anos atrás eu preguei sobre uma palavra chamada antecipe-se. E eu achava que o maior índice de mortes era por acidentes. O maior índice de morte que existe no mundo é saúde, é doença de coração, veia entupida, como chama aquela do açúcar? Diabetes, pressão alta. Gente, todas as do coração são as campeãs, mas todas as doenças, as que mais matam no mundo, são, assim, vamos ser mais radical, é a alimentação. É a doença que mais mata, é a alimentação. Não é acidente, não é pandemia, não é doença, é alimentação. É a pior coisa que existe. E um dos piores vilãs é a farinha, é o sal branco. Ixi, são vários. É o óleo, é a fritura, o açúcar. E nós não sabemos viver sem isso. Nós somos acostumados. E eu até conversei com uma pessoa que gosta, né, desses assuntos. Eu falei, mas por que será, né? Tá todo mundo morrendo por causa de uma alimentação tão ruim. E por que isso é tão comum ainda? Por que isso não acaba, né? Porque as pessoas morrem, as pessoas vivem internadas. Mas olha o ciclo, né? Conversando ali, tendo ideia sobre isso. Olha o ciclo. É bom que mais ainda a população fique com glicemia, pressão alta, veia entupida, tudo isso. Porque se a população ficar saudável, o que vai acontecer com as farmácias? O que vai acontecer com os hospitais? O que vai acontecer com os médicos? Vai todo mundo falir. Então, a parte da saúde é a que controla o maior dinheiro do mundo. A saúde é onde bomba mais dinheiro, são as ações mais caras do mundo, tem aquele outro que da Bolsa de Valores, que chama, não sei, esqueci o nome. As pessoas compram na Bolsa de Valores. Eu falei ações, mas tem um outro nome. Tem um outro nome que as pessoas também compram e é de saúde e é uma das mais caras e é o que mais rende dinheiro. Então, se as pessoas descobrirem que se elas se anteciparem à saúde delas, se elas se cuidarem, se elas se alimentarem direito, cuidarem do corpo, porque eu falei sobre o espírito, a nossa vida, o nosso caráter, como a gente se cuidar para que o fogo não nos consuma. Se a população descobre isso, aqueles grandões que controlam muita coisa no mundo, eles vão perder dinheiro. Aí você me diz, será que eles se alimentam assim? Não sei. Mas é um ciclo. Precisa vender assim, para quem é dono que vende essas coisas ganhe mais dinheiro, para que quando você chegue nos seus 60 anos, você fique dependente de 20 remédios por dia, um da pressão, um do não sei o que, um do não sei o que lá, um do não sei o que lá. E aí depois você precisa fazer cirurgia para o hospital também ganhar dinheiro com isso. Cada vez que você vai no hospital e eles preenchem uma ficha sua lá, e quanto mais grave for o seu caso, mais dinheiro o hospital ganha. Você sabia disso?
Quanto pior o seu caso, mais dinheiro o hospital vai ganhar. Se você vai no hospital, você tem só uma gripezinha, ai, que droga, viu? Vai ficar pobre. Porque eles precisam de gente doente para o mundo girar. Olha que coisa. E aí nós crentes, que temos todas as ferramentas na mão de poder, não estamos fazendo direito aquilo que precisamos para com o fogo de Deus, o fogo que a gente quer. E não estamos fazendo direito aquilo que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Estamos tratando de qualquer jeito. E não estou falando de estética. Não estou falando de beleza, que corpo atlético, fisiculturismo. Eu não estou falando de estética. Estou falando de saúde. E um corpo nem sempre estético é saúde, porque também tem a pirataria do corpo estético, né? As bombas, as injeções, os anabolizantes, tudo tem. Você percebe que tudo tem a pirataria, o Paraguai de tudo, o fake, porque nós estamos, sendo viciados, controlados, entrando num controle, sem perceber, sem sair um pouco de cena e olhar todo esse quadro e falar: se você tem 10 anos, se você tem 15, 20 anos, você pensa, mas eu sou magro. Era o que eu dizia. Eu sou magro, eu posso comer o que eu quiser, eu não engordo, não tem problema. Eu odeio regime e tal. Até eu pensar, tá bom, tudo bem, pode continuar sendo assim. E eu posso continuar sem engordar. Mas quando eu tiver 60 anos, 70 anos, 80 anos, como que é o corpo de uma pessoa de 70, 80 anos que foi viciado em farinha? Que foi viciado em tudo aquilo, em açúcar. É que falar farinha parece, né? Tem que trazer um impacto emocional na sua mente, assim, sabe? Você é viciado em farinha, no trigo, glúten. Você é viciado nisso. E você acha que quem é viciado em droga está mais perdido que você. Ao ponto de daqui uns anos, você olhar para a sua saúde e você ter que fazer cirurgias, você ter que fazer um escambau. Aí sabe o que vai acontecer? É um monte de crente que depois vai pedir oração para todo mundo porque você está em risco de saúde. Você está correndo risco de vida. Aí vai pedir para toda a igreja orar por você, porque você viveu a vida inteira comendo tudo errado, fazendo tudo errado. E aí depois você vai pedir para os crentes orar para você não morrer. Olha que coisa. Vamos todo mundo orar para que Deus tenha misericórdia da sua vida e traga saúde nesse corpo sem nada de bom. Infelizmente, se nós olharmos a nossa vida, saia de cena um pouco da sua vida. Se você continuar a sua vida espiritual como está, o que vai te acontecer? Se você continuar a sua vida um crente que tem medo do jejum, um crente que tem pavor a jejum, que tem pavor a se consagrar, o que vai acontecer com você? Não ano que vem, ou talvez esse ano, mas daqui 30 anos, porque chega. Quem tem 20 nunca pensa quando vai ter 50. Nunca pensa. E aí só vai perceber o que acontece quando estar lá. E quando você chegar lá com 60, você vai falar: nossa, tudo aquilo que eu fiz com a minha vida, eu estou colhendo agora. Tudo aquilo que eu plantei em mim, por cada besteira que eu fiz, que eu podia ter voltado atrás, eu perdi. Sabe como que Eli morreu? Eli morreu caindo da cadeira. Caindo da cadeira de tanto desgosto, quando ele descobriu que os filhos dele, os filhos de Israel, tinham morrido. Morreram. Não tinha mais o que ser feito. Ele caiu da cadeira para trás, torceu o pescoço, morreu de desgosto. Também, mas olha que situação. Chegar a um ponto. Olha só que legal, né, gente? Nossos pastores são magros. Olha só. Isso diz que eles são pessoas de oração, de jejum, certo? Se eles fossem
desse tamanho, como vocês iam confiar que eles jejuam, que eles se sacrificam pela sua vida? Você não ia acreditar. Você não ia. Só uma brincadeira. Quem estiver engordando, não se cadastre para esse ministério. Jesus era magro. Gente, você está vendo como isso vira uma seita? Como se cortar isso, me colocarem no YouTube, vai falar que eu sou a pastora que estou levantando uma seita. Sou nossa, vou ser crucificada. Aí vão falar que quanto mais gordo, mais unção, né? Eu já fui muito abençoada por pastores salientes, tá? Fui muito abençoada. Mas são áreas da vida, gente, que eu quero que a gente chegue a um temor de Deus, que a gente chegue a um impacto emocional, porque nós só tem dois jeitos da gente mudar. Ou a gente muda por martelar, que é com a palavra de Deus, que foi o versículo que o Marcos leu aqui de Romanos 12. Não se conforme com esse mundo, se transforme com a renovação pela palavra. Isso é martelando, porque nós somos ensinados, né, desde muito cedo a comer pão de manhã, tomar leite e a pôr bastante Toddy, e ainda o tomar Toddy com açúcar junto e com bastante margarina, fazer uma camada dessa altura. Foram essas coisas que a gente aprendeu. Quando a gente chega numa fase que a gente precisa, peraí, até quando eu vou viver desse jeito? E isso vai me fazer bem? Quando que eu vou colher os frutos disso que não faz bem? Se você for ler o próprio rótulo, vai estar escrito lá, não sei quantos % de gordura trans do negócio. O próprio rótulo vai estar lá escrito, nem vai te esconder ou tá atrás, só se você arrancar. Não, tá bem explícito. Mas a gente está totalmente, sabe, com uma venda nos olhos. Estamos vendados. Não temos mais como aqueles homens em que a Bíblia fala que tinham coragem de caminhar e andar por dias. Ou como Jesus num deserto de 40 dias, andando a pão e água. E era um pão diferente do nosso. Era um pão de verdade. Não era o pão que a gente conhece. Tudo isso é vício. E isso está ligado no vício da glutonaria. É pecado. Tudo que a gente fizer que excede além da nossa necessidade é pecado. E os glutões vão entrar no reino dos céus? Não vai. E só porque nós somos igreja, nós somos espirituais, nós não podemos falar de como está a nossa vida? Ou se você não bebe, não fuma, você não se prostitui, você não fala palavrão, você passou na primeira fase e na segunda? Passou? Né? O laser de Deus passou em você e você está digno diante de Deus, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo? Cuidado de que forma? Dado qual valor para isso? Se empanturrado daquilo que vai te matar, infelizmente, que é as únicas formas de mudar, ou martelando, ou um impacto na sua mente. Se você tiver um impacto, e infelizmente o impacto a gente sofre quando você chegar na sala do médico e você estiver diante dele e ele falar assim: você tem 1 mês de vida, você vai morrer porque você tem câncer no estômago. Aí você sai do médico com uma lista, comendo tudo certo, tomando água de coco, bebendo água pra caramba, comendo fruto, saindo pro mercado. Eu vou morrer. Para que talvez você tenha alguma chance de vida. E algumas pessoas que eu conheci já me pediram oração. Uma vizinha minha, né, a irmã dela morreu de câncer. Era tão difícil, gente, é tão difícil que a pessoa não podia mais nem comer um vegetal sem cozinhar.
Não podia, comer um alface cru, uma maçã crua, nada. Tudo tinha que ser cozido. Porque estava tão difícil, estava tão no fim, que tinha que tomar o extremo cuidado. E hoje, enquanto a gente tem liberdade, a gente vive de qualquer jeito. Porque a gente usa a nossa liberdade, como diz a Bíblia, né? Como diz a Bíblia que a gente usa a nossa liberdade como uma libertinagem. Porque agora não estou mesmo, não estou doente mesmo, não estou ruim mesmo, eu vou viver de qualquer jeito. E nesses 3 dias, de 13, 14 e 15, nós vamos ter uma refeição no dia de alimentação saudável. Você não vai comer durante o dia, mas vai ser uma saudável por 3 dias. E nessa alimentação saudável, fruta, sopa, ovo, ovo não? Então, sem ovo. Um ovinho. Mas um ovinho de codorna. Eu acho que o ovo é um vegetal. Então você vai passar o dia tomando muita água, muita água, muita água e uma alimentação saudável. Você escolhe se vai ser de manhã, no meio do dia, no almoço ou no jantar. Entra nesse desafio. Você vai ter um momento de desintoxicação do seu corpo, do seu espírito e da sua alma. Você vai entrar num momento, por isso que não vai ser gente, nós vamos ter jejum e começa amanhã. Para você já ir preparando a sua mente, você se preparar com o que você vai comprar na sua casa. Torna, aquilo que é ruim, difícil. Se você vai ser muito tentador para você ter as coisas, não compre mais coisas ruins. Vai comendo até chegar o dia do jejum. E quando chegar a semana do jejum, tenha só na sua casa aquilo que é bom. E depois que esse jejum acabar, toma uma decisão do que você vai fazer com a sua vida, com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Não por estética. Nesses 3 dias, nós não vamos estar assim: Deus, nós queremos o teu fogo, nós queremos quebrantamento, então a gente se sacrifica e o Senhor dá isso para a gente. Não é por isso. Nós vamos nos colocar numa posição de purificação diante de Deus, para que nós ficamos mais sensíveis a Ele e a gente possa ouvir as direções dEle. Então não vai ser uma troca. Você vai passar fome, você vai se sacrificar e Deus vai te dar. Não. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ter direção de Deus, você vai estar limpo. Porque a comida, desde que a Bíblia é Bíblia, a comida, ela é como se ela fizesse essa interrupção nesse momento que a gente precisa ter com Deus. Então a gente precisa se esvaziar por inteiro, esvazia tudo, não satisfaz a sua carne, não alimenta a sua carne, porque nós não somos de carne, nós somos espírito, e nós estamos vivendo num corpo. Isso aqui é passageiro, isso aqui não vai durar para sempre. Você está usando isso, assim como você usa alguma coisa importante lá na sua casa. O nosso corpo, ele é um objeto de uso aqui na terra, mas nós não somos disso. E aí, nesses 3 dias, nós vamos estar negando isso que não faz parte de nós. Nós não somos uma carne, nós não somos escravos da nossa carne, para que a gente possa ouvir mais a voz de Deus, a gente possa entender o que Deus tem, a gente possa estar livre, purificado para o que Ele tem, amém? Para que a gente creia que nesse momento Deus vai estar fazendo um renovo, um avivamento, uma purificação, porque nós vamos estar totalmente ligados nele, amém? Nós vamos nos ligar por inteiro em Deus.
E nós estamos também nessa campanha do Desconect. Quem está conseguindo entrar nisso? Está conseguindo ter momentos de família, momentos com Deus, momentos sem vício no celular, ou percebeu que você estava viciado? Quem quer dizer? Eu não mandei para a Ana, depois eu vou colocar no Instagram, eu marco a igreja. Eu fiz o Desconect no Vitor. Eu, na verdade, sempre fiz, porque eu adoro pôr o Vitor de castigo. Então ele respira, eu... Tá de castigo do celular. Tá de castigo do celular. Tudo é castigo do celular, qualquer coisa. Ele, mãe, eu prefiro apanhar do que ficar de castigo. Eu falei, por isso que eu adoro pôr você de castigo. Porque é uma delícia. E ali, ele tem celular, mas não tem. Ele até falou, nem sei por que eu tenho um iPhone, eu vivo de castigo de celular. Eu nem preciso, acho que eu vou vender. Podia mesmo, porque eu adoro pôr ele de castigo de celular. E aí, foi muito engraçado, eu deixei ele de castigo de celular. Falei que também ia desligar a televisão. Ele ficou de atestado essa semana, estava com tosse, aí não pode tossir perto das outras crianças na escola. Aí ele, mas eu vou fazer o quê, mãe? Não posso mexer no celular, não posso ver televisão. Não ia para a escola, nossa. Aí ele aprendeu, né, na televisão que, sabe aqueles desenhos? Desenho mesmo, ou até aquelas sériezinhas que a gente assiste de adolescente com ele. Eles usam uma frase assim: se eu ficar sem internet, se eu ficar sem celular, eu morro, é um tédio, eu não aguento, eu não sei viver. Ele ouviu isso, aí ele aprendeu a dizer isso. Daí ele falou assim: nossa, minha vida vai ser um tédio agora, que não sei o que, não vou ter nada para fazer. Falei, não, vai sim. Gente, foi muito legal, eu filmei ele. Tem aí? Eu filmei ele pegou, lá em casa o sofá tem uma parte que é um baú bem grande, bem grandão assim, de brinquedo dentro. E ele já estava falando, não gosto mais de brincar, pode dar tudo, que não sei o quê. Eu falei, mas você tem 8 anos, se você vai numa loja de brinquedo, você fica pirado lá dentro. Como assim você quer que jogue tudo fora? Porque eu não ligo mais, que não sei o quê, porque eu já sou grande. Aí eu filmei a televisão desligada, sem nada, e eu filmei ele falando. Aí não deu tempo, né? Bem na hora que ele falou, depois eu fiz a pergunta no vídeo, ele falando, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu achei isso, eu achei não sei o quê, eu achei não sei o que lá. Nossa, mãe, eu achei não sei o quê. E tinha esquecido dos brinquedos que ele tinha. Porque, sabe, a vida dele é assim, é pra escola, é jogar bola, ele já tá assim, adolescente, né? Então, ou televisão, assistir, né, videogame. Ele já é rapaz, de 8 anos. Ele acha, né? E ali, eu tenho uma coisinha ou outra que ele ia brincar. Quando eu fiz isso, gente, meu Deus, foi muito engraçado. Ele fala, hoje é o melhor dia da minha vida, mãe. Eu achei isso, eu achei aquilo outro, que não sei o quê. Ele, por ele mesmo, eu não fui lá, falei, você vai pegar isso, você vai brincar. Não, eu deixei, sabe, deixei a casa, aquele silêncio, foi muito legal. E ele ter aquela iniciativa que ele sabia o que ele tinha que fazer como criança. Ser criança de verdade. E vocês, os que são pais ou os que são mais novos aqui, você se desintoxicar e você desintoxicar os seus filhos. Tira a televisão, tira a internet, tira o tablet, tira o videogame, tira tudo que for eletrônico. E deixa sem fazer nada. Deixa eles pensarem que é a morte. Porque até para brincar, brinca com a televisão ligada. Brinca, mas tem que estar um vídeo no YouTube com uma música. Tudo é muito... Tudo é muito tecnológico. Sabe, é tablet, é notebook. Olha lá. Mas vocês só estão vendo. Foi ele que fez isso, não fui eu.
Olha lá, ai mãe, olha, uma coisinha pequenininha, e já estava emocionado. A TV desligada. E ele estava no baú da felicidade ali, nos tesouros. Achou um óculos. Fez pose. Achou um binóculo. Todo feliz. Gente, isso foi muito, muito, muito lindo. E isso é o que nós precisamos fazer. Fazer uma purificação completa da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, dos nossos hábitos, de tudo em nós, sabe? Fazer uma limpa completa, total, sabe? Passa num laser e examina tudo e limpa tudo e tira tudo de uma vez. Se você for radical, você tira tudo de uma vez. Você tira a comida, você tira a internet, você tira tudo. E a gente foi brincar com ele. Fazia 3 meses e meio que a gente não tinha a nossa noite, quase 4 meses que a gente não tinha a nossa noite de família, porque o Bruno estava dando aula no domingo de manhã, então não ia ter como mais. E na segunda ele vai para a escola, então não ia ter como a gente ter, né, ficar até de madrugada. Que a gente põe colchão na sala, compra coisas que a gente gosta de comer, tudo que não presta. Aí a gente vai precisar comprar frutas. Tudo tóxico. A gente vai precisar comprar saco de laranja agora, caixa de uva, nós vamos mudar. E ali nós fomos brincar com ele, né? E aquele momento assim de ter ali juntos, que a gente tinha programado. Nós vamos comer, nós vamos assistir, nós vamos brincar de carrinho de Hot Wheels, nós vamos brincar de Uno. Aí a gente foi no aniversário do Gustavo na casa da Lucélia. E eles estavam brincando com o celular. E aí ele falou pra mim: mãe, posso ficar brincando com eles? Tá bom, né? Tá aqui na festa de aniversário, festa tecnológica, você pode. Aí, tá bom, ele ficou lá. Aí a Lucélia: aproveita que né, o aniversário do Gustavo, vai todo mundo dormir aqui, deixa o Vitor dormir aqui, o outro priminho dele ia dormir lá, e que não sei o que, aquela coisa. Aí eu olhei pro Vitor: você vai querer, Vitor? Né? Não trouxe nada. Aí ele: eu vou. Aí eu pensando, né? Tá bom. Aí daqui a pouco ele: eu não vou ficar não. Eu não vou ficar. Gente, eu ganhei o maior presente da minha vida. Não, eu não vou ficar não, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir porque hoje a gente tem nosso acampamento de família. Eu tenho programação hoje com meu pai e com a minha mãe. Tem acampamento de família, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para casa. Gente, eu tinha deixado ele mexer no celular na casa da Lucélia. E eu não ia estar lá para monitorar o tempo, porque eu deixo 30 minutos. Às vezes ele me dá uns olé, mas eu puxo, aí eu já deixo ele de castigo 10 dias, então é bem fácil. Aí eu ia deixar ele brincar com o celular, ia deixar ele se divertirem. Eles abriram um aplicativo mó legal lá de como se monta cubo mágico, muito legal. Eu deixei, falei: não, eu vou abrir a sessão para ele. Hoje é sábado, é aniversário do Gustavo, pode comemorar. Venho buscar ele no dia seguinte, mas ele não quis. Ele não quis mexer com celular e tablet que tinha lá, brincar a noite inteira, brincar com os meninos, fazer, né, bagunça. A Lucélia falou que ia deixar eles lá embaixo, ia pôr colchão, e tinha doce lá, e tinha um monte de coisa. Ele não quis nada disso, porque ele disse: eu quero ficar com meu pai, com a minha mãe. Gente, tem presente maior do que esse? Não tem. Mas a gente precisa entrar no processo de purificação. Porque o desconect está tirando tempo com a nossa família. Se a gente não tivesse investido esse tempo e criado isso entre a gente, ele nem ia estar nem aí. E todo mundo conhece o Vitor aqui, sabe que ele nem liga pra gente. Ele vai com qualquer pessoa que chama ele vai embora. Ele se chamar para viajar, para dormir, ele nem liga para mim. Ele só chega para me avisar. E ali, nossa, foi um presente aquilo para mim. Não podia receber presente melhor. Fiquei honrada,
com aquele momento e chegou em casa, a gente cansado, mais de 1h da manhã, mas a gente foi fazer tudo o que a gente prometeu por conta aquele momento. E nós precisamos priorizar tempo com Deus, priorizar tempo com a nossa família, tirar tudo aquilo que está de errado na nossa vida, tirar de errado o que está na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. Faz uma limpa, para que você possa colher os resultados. Daqui 30 anos, você possa dizer: hoje eu estou bem, porque há 30 anos atrás eu tomei uma decisão. Amém? Pode vir um louvor para cá. Eu quero que você fique de pé. E você sabe o que é toxina para você? Você sabe o que está destruindo a sua família? Você sabe o que está destruindo o seu corpo? Você sabe o que está destruindo o seu contato com Deus? O que está te afastando, o que está te roubando? Você sabe aquilo que está te desconectando de Deus? A internet, a tecnologia, a correria, o trabalho excessivo. Você não tem tempo para descansar, você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo para você. Você não está tendo uma vida de qualidade. Eu quero que você reflita agora, essa noite. Que você possa refletir sobre uma vida de qualidade. Uma vida em que vale a pena viver. Como nós podemos chamar as pessoas que estão lá fora? Como que a gente pode atrair as pessoas que não vieram para Jesus ainda, se a gente está com a vida pior que a delas muitas vezes? Nós precisamos tratar aquilo que está de errado nas nossas vidas, para que a gente possa avançar, para que a gente entre num novo nível, que a nossa vida seja um estilo de vida. Vai falando: Deus, me quebranta, me prepara, Senhor, me prepara para um tempo de purificação. Eu não quero ser como Nadab e Abiú, que um fogo consumiu a vida deles. Eu não quero te oferecer um fogo estranho. Eu quero que haja arrependimento, Deus, na minha vida. Eu quero que haja quebrantamento. Vai falando com Deus. Você sabe aquilo que tem te roubado. Você sabe aquilo que tem tirado a sua atenção, tirado você do foco, tirado você do propósito. Talvez você tenha medo de ser radical e falar: eu vou cortar tudo. Eu vou cortar tudo de uma vez. Se você não consegue ao ponto de cortar de uma vez, você tenha um plano, mas que hoje venha se unir com o Espírito Santo e falar: não me deixa sozinho. Aqueles dois só morreram porque eles andaram sozinhos. Nós precisamos hoje nos conectar com Deus de novo. Vem, Espírito Santo. Nós não queremos que o Senhor se afaste de nós. Nós não queremos te ofender ao ponto do Senhor se afastar de nós e não falar mais conosco e não nos incomodar mais. Vem, Espírito Santo, vem. Chama o Espírito Santo na sua vida hoje. Chama Ele para te quebrantar. Vem, Espírito Santo, vem trazendo um tempo de purificação no nosso meio, Deus. Traz um tempo de purificação no nosso meio. Nós queremos nos purificar, Deus. É você. Que haja purificação, Deus, no nosso meio, Pai. Eu vi que a ponto destino é mesmo que cobra o passado, porque sacia a fome, rocha que mata
minha sede é você.